Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Eu venho trazer mais um devocional. E esse mês nós estamos com o tema Somos Cartas Viva. E o que é uma carta? Bem, segundo o dicionário, carta é uma forma de comunicação, uma mensagem manuscrita ou uma impressa, endereçada a uma ou mais pessoas. Lá no texto de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele fala da capacitação que vem de Deus e da vivificação do Espírito que leva a Igreja de Cristo a ser esta carta viva. O texto diz assim, ó: vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de corações humanos. Então aqui, Cristo, gerou graça por meio do Espírito, utilizando os apóstolos como seu instrumento e continuou operando através da sua igreja. Nós somos cartas vivas, cartas abertas. A nossa vida é uma pregação exposta a este mundo. Nós somos uma carta viva escrita pelo Espírito do Deus vivo. Deus nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança conduzida pelo Espírito, ou pelo ministério do Espírito. No livro de Jeremias, no capítulo 31, versículo 33, Deus fala que faria uma nova aliança com a comunidade de Israel. O texto diz assim, ó: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, Deus, ele derramou sobre nós o seu Espírito. Essa é a nova aliança. O Espírito veio morar em nós, nos dando uma nova consciência para despedaçar a mentalidade endurecida pelo pecado e criar um desejo de cumprir a sua vontade. É no poder e na unção do Espírito que somos capacitados a pregar o seu evangelho, cumprindo o propósito para o qual ele nos chamou, que é fazer discípulos. Nós somos a carta viva de Cristo. O que as pessoas estão lendo quando olham para você? Nós estamos nesse mês meditando, no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos trazendo à memória os acontecimentos da igreja modelo, aonde vemos os primeiros cristãos como eles se comportavam como igreja, a forma em que buscavam em oração e consagração serem cheios do Espírito Santo. E como o Espírito Santo os encontrava, derramando assim sobre eles unção e poder. Percebemos que eles se dedicavam, se entregavam à missão com amor e alegria. Eles entenderam o seu propósito e faziam o que foram chamados para fazer com excelência. Temos que seguir o exemplo deles. Temos que estarmos atentos aos avisos que estão relatados lá no livro de Atos, para que assim possamos praticar a grande ordenança de fazer discípulos. Os apóstolos foram chamados por Jesus, viveram com ele e aprenderam com ele e depois ensinaram tudo que viram
e ouviram. Dessa forma, esses ensinamentos chegaram até a mim e até você, para que nós continuemos a dar andamento a esta missão. Fomos chamados para ir, pregar, ensinar e batizar, ou seja, faça discípulos para Jesus. Seja essa carta viva que Cristo o chamou para ser. O Espírito é quem te capacita para isso. E Ele já nos deu fé, dons, né? E tudo é feito no poder dele. Faça a diferença como a igreja primitiva. Faça discípulos para Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.